Aí. Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite. É um prazer imenso falar com vocês aqui. Estou vendo que tem bastante gente, estou me sentindo muito prestigiada. A gente vai falar um pouco sobre posicionamento de marca aqui. Eu já vou compartilhar aqui a minha tela. E aí a gente vai falando, tá? Eu acho que eu consigo continuar a ver vocês. Vamos lá. Aqui. Não, eu parei de ver vocês, mas vocês, olha, eu quero, assim, deixar vocês bem à vontade, porque chama Masterclass, parece que é uma coisa chique, né? Mas, assim, quem quiser parar e perguntar a coisa, levanta a mão, eu não estou mais vendo vocês, mas a Paulinha me avisa, e a gente conversa um pouquinho sobre isso. Eu vou falar sobre construção da sua marca na saúde estética. Eu vou começar, assim, fazendo uma apresentação a meu respeito, que eu já quero dar um susto. Porque eu sei que todo mundo aqui, se alguém não for, me avisa, tá? Mas eu acho que todo mundo aqui, pelo que eu soube, são pessoas do mercado mais de saúde do que de marketing, né? Tá certo isso, né? Então, eu já quero começar trazendo, eu vou me apresentar através da ferramenta que eu vou apresentar para vocês fazerem o próprio posicionamento de marca de vocês, tá? Então, eu sei que vai assustar, mas eu prometo para vocês, eu quero já deixar essa pulguinha atrás da orelha, para quê? Para vocês irem comigo aqui, falando, pera, já viu o que é isso? Ela já falou o que era, já me deu um exemplo, eu quero gerar um pouco a curiosidade para vocês irem comigo aqui, eu prometo que vai esclarecer, tá bom? Então, vou me apresentar. Eu sou Carol, né? Vocês podem me chamar de Carol. Carolina Araújo, né, meu nome, para quem for procurar. Eu sou hoje sócia de uma agência de branding, uma das maiores que a gente tem no Brasil, chama Touch Branding, se vocês quiserem procurar na internet. A gente posicionou o que vocês pensarem do supermercado, vai ter mão nossa ali, né, da Açúcar União, estou olhando aqui em cima da minha mesa, né, o que tem, Açúcar União, Nestlé, Ambev, Café Melita, Axê de remédios, né, que tem medicamentos que tem um pouco mais a ver com vocês. Enfim, a gente trabalhou com todas as marcas grandes desse país, né, e trabalhamos ainda, né. Eu posiciono mais ou menos 20 marcas, 30 marcas por ano, que é o volume que a gente tem aqui na agência. Então, a gente é muito especialista em posicionamento e eu sou sócia dessa agência. Então, calma, eu prometo aqui para vocês que aqui vai começar com um certo susto, mas a gente vai juntos aqui chegar lá, tá? Então, eu vou apresentar para vocês essa ferramenta que a Touch desenvolveu, que a gente chama de Brand Touch. Vocês estão vendo aqui que tem um monte de elementinho, e eu vou entrar em um por ele, e eu vou me apresentar através dessas ferramentas, tá? O que está em azul claro é o que a gente fala que é elemento estratégico. Elemento estratégico é aquilo que serve para dentro, mas não serve para eu comunicar. Ou seja, eu sei quem que é, por exemplo, meu público-alvo, mas eu não fico falando, meu público-alvo é mulher, 30 anos, né? Não é o que você comunica, é aquilo que você sabe, é o estratégico, tá? E o que está de azul escuro é aquilo que eu comunico, tá? Então, ponto de vista, eu vou explicar tudo para vocês. Então, contando de mim, né? Olhando essa mandala. O primeiro elemento dessa mandala, o primeiro que a gente faz, é quais são as raízes históricas da marca, né? E quais são as raízes históricas da Carol? E eu queria que vocês fossem, se vocês tiverem um caderninho, aí uma canetinha, já vai anotando, se vocês fossem fazer um paralelo, né? Quais são as raízes históricas de vocês, quando a gente fala do mercado que a gente está atuando hoje? Vocês já vão entender por quê, tá? Prometo. Mas quais são as minhas raízes históricas? Eu sou de Poços de Caldas, a Paulinha, né, aqui que acabou de se apresentar, que começou falando, é de Poços também. Eu sou especialista em posicionamento, mas eu trouxe a maior especialista de posicionamento em saúde estética para falar no final, que é a Ana Paula Scacciotti. Por acaso, pós-caldense, ela vai falar no final também sobre inteligência artificial, como é que usa esse tipo de coisa no dia a dia. Ela dá mentoria para profissionais de saúde, e eu pedi um favorzinho para ela foi minha cliente aqui em São Paulo, eu pedi um favorzinho para ela vai fazer uma palhinha de alguns minutos no final. Então, minhas raízes históricas, né? Sou pós-caldense, eu fiz SPM, eu sou expert em inovação, posicionamento, branding e marketing. Eu ganhei alguns prêmios de inovação, então a It Kearney, né, premiou o processo que eu criei como o melhor processo de inovação do país. Se a gente se interessar, vocês pedem, a gente faz esse processo, essa aula em outro momento. E hoje sou sócia de uma agência de posicionamento, então eu tenho bastante experiência nisso, né, 25 anos de experiência.
Eu trabalhei num monte de lugar, trabalhei na General Electric, que já foi a maior empresa do mundo, hoje está menorzinha, trabalhei no Itaú, trabalhei na C&A, na Natura, na Unilever, na BASF, que é uma química, na Nielsen, que é uma empresa de pesquisa, e hoje sou sócia da Touch Branding e tenho essa parceria com a Ederra. Então, essas são as minhas raízes históricas. Pensa um pouquinho comigo, vocês, né, o que tem nessa raiz histórica que traz valor para vocês, né? Então, hoje eu estou falando de posicionamento de marca. O que eu estou trazendo de raiz histórica para contar de mim para vocês entenderem de posicionamento? Vamos para o próximo passo aqui da minha mandala. Ambiente competitivo, né? Então, quando eu estou falando aqui de posicionamento, quem são os meus concorrentes? Da Carol, né? Que mercados que eu participo, território de preço. Bom, os meus concorrentes são todos os profissionais de marketing, então qualquer pessoa que trabalha com marketing poderia estar aqui falando com vocês, talvez. Mas eu sou são especialmente aqueles profissionais que falam de estratégia, mais do que fala de comunicação. Eu não sou muito disso, sabe, de comunicação. Então, o meu concorrente está mais aqui nessa parte de marketing, estratégia, consultoria. Então, o meu mercado é quem precisa muito de uma consultoria de alto nível, especialmente para gerar crescimento de negócio. A minha consultoria é muito especializada, então, eu não vou dizer que eu sou cara, mas eu posso dizer que eu não sou barata, né? Eu não estou atuando contra, por exemplo, quem faz uma publicidade muito baratinha, ou post de R$1.000, né? Aqui a gente está falando de posicionamento de marca. O meu público-alvo, né? A gente vai falar daqui a pouco de consumer target e positioning target. Mas vamos falar, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pensa em café, todo mundo toma café, de 15 a 90 anos, certo? Isso é consumer target, é todo mundo que consome. Aí, quando você vai para a marca Pilão, por exemplo, imagina o consumidor de Pilão. A gente imagina uma pessoa mais jovem, porque Pilão é o café forte do Brasil, da energia, não é? Então, a gente imagina alguém mais forte, alguém com mais energia, alguém um pouco mais jovem, indo trabalhar. Esse é o positioning. Então, o meu consumer target, quer dizer, que é o consumidor normal, que é todo mundo, é qualquer um que está interessado em marketing ou em estratégia. O meu positioning target, que é o meu consumidor idealizado, o meu grande consumidor, são vocês, né? Que são pessoas interessadas em usar inteligência, interessadas em usar estratégia de posicionamento para catalisar o seu negócio. Então, vamos lá agora para o meio aqui a minha mandala. Quando a gente olha insight, gente, é a coisa mais importante que a gente tem quando a gente vai vender a gente mesmo. E eu trouxe 4 exemplos de marca aqui, porque aí eu acho que fica mais fácil da gente falar. Pensa assim, ó, eu vou falar de marca grande, porque é mais fácil da gente comparar, sabe? Todo mundo usa essas marcas, né? Todo mundo usa Nike, todo mundo conhece Omo. Então, para vocês entenderem, porque dá para a gente fazer o paralelo para nós mesmos quando a gente vai se colocar no mercado. Então, o Axe, né, que é aquele desodorante de homem que paquera bastante e tal, não é sobre suar, é sobre aproveitar a juventude. Isso é o insight de marca. É quando a gente sai do produto e coloca esse produto no dia a dia, na vida do nosso consumidor. Então, a Nike não é sobre ser atleta, é sobre acreditar em si. Por isso eu falo just do it, né? Então, o Omo não é sobre mancha. Não é quando eu falo se sujar faz bem. Não é sobre mancha, é sobre as crianças e um futuro melhor, um futuro brincando, né? A Apple não é think different, né? Não é sobre megabyte, não é sobre tecnologia, é sobre a genialidade humana, né? Então, qual é o insight? Quando eu falo do meu insight, como é que eu estou na vida do meu consumidor? Como é que eu estou na vida de quem é meu paciente, meu cliente, né? Eu, Carol, como é que eu estou na vida dos meus clientes? Eu até pensei para fazer isso, porque eu não tinha feito ainda essa mandala a meu respeito, mas como eu estou pedindo para vocês fazerem, eu me senti na obrigação de fazer também. Então, a minha motivação humana, o que eu acho que o que tem de motivo por trás de quem eu quero atender, né, é que quanto maior é o desafio intelectual na pergunta, maior é a inovação que pode vir na resposta. Então, o meu insight de marca, o insight da Carol é que perguntas abrem portas. Cada vez que vocês me perguntam uma coisa, cada vez que um cliente me traz uma questão, eu me sinto motivada a responder e aí atrás obsessivamente de qual é essa resposta. Esse é o meu insight. E aí, gente, aqui vem de tudo, né? Vem aquela pessoa que fez odontologia porque queria dar acesso a uma coisa de saúde para as pessoas, porque aquela pessoa que fez fisioterapia porque era apaixonada por determinada coisa. Aqui vai a sua paixão, o seu porquê.
E quais são os benefícios visíveis, percebidos daquilo que eu entrego? Aqui eu estou falando sem modéstia, tá? E vocês têm que fazer a mesma coisa. O que vocês entregam que é melhor que os outros? O que vocês entregam que você... Porque, assim, a gente vai falar bastante de posicionamento já, assim que eu terminar de me apresentar dessa maneira longa aqui, mas o que faz você ser diferente? Vocês vão ver que esse mercado de saúde, gente, está todo mundo falando igual. É sempre a mulher de 23 anos, com a pele branca, o olho muito verde, uma luva aqui e uma injeção. Está todo mundo falando igual. Qual é o seu benefício que ninguém mais faz igual? Então, se você hoje está fazendo estética, qual é a tua raiz histórica? Você veio da onde? Você veio de dentista? Você sabe como é que é a face de alguém? É isso que você vai agregar aqui, né? Então, o meu benefício percebido é que eu trago alternativas novas, eu nunca vou tentar trazer resposta pronta, eu nunca vou trabalhar com mais ou menos, eu sempre vou querer fazer uma coisa melhor do que eu fiz antes. Eu sou muito esforçada, nem sempre eu consigo o que eu quero, mas eu me esforço. Eu vou nessa busca incansável por resposta. Então, esses são os meus benefícios. Quais são os seus? Emocionalmente, então, quando um cliente meu vem e eu entrego um trabalho, o que ele sente? Ele sente que ele tem uma possibilidade em mãos do negócio dele prosperar de fato, porque eu vou buscar um jeito de dar uma resposta, uma nova alternativa para ele, para o negócio dele, né? Então, eu quero, né, que seja isso que ele sinta no final. Fonte de credibilidade. Por que ele acredita em mim? Porque eu atuo no mercado de consumo, né? Hoje em dia, né, atuo, mas eu posicionei mais de 20 marcas por ano, né, e relevantes no mercado. Então, Natura, Omo, Nestlé, Axé, Melita. Por isso, porque eu tenho experiência. E que valores que eu tenho, né? Eu acredito que tem uma genialidade em pensar, em achar possibilidades inexploradas. Eu acho que cada marca, cada pessoa tem uma história que pode ser melhor, né? Então, essa é a minha crença, né? Eu acho que dá para a gente fazer melhor. E, por fim, qual é o meu tom, né? O estilo, que linguagem que eu falo? A gente vai falar disso também. Vai ter marca, gente, que é mais formal, vai ter marca que é mais séria, que é mais sisuda. Eu sou informal. Eu sou muito verdadeira, vocês vão ver que eu vou falar um monte de defeito meu aqui. Eu sou calorosa, então, se vocês quiserem falar comigo, eu vou ficar mais feliz, né? Eu vou ficar me sentindo mais acolhida aqui. Eu sou intimista, então eu gosto de saber de vocês, eu quero saber de vocês. Então, para mim, isso de fato é genuíno, eu quero saber das pessoas, né? Então, conforme a gente for conversando aqui, eu vou ficar cada vez mais contente. E é o jeito que eu falo. Eu sou informal, eu sou verdadeira, esse jeito que eu estou falando aqui não é um ensaio, é o jeito mesmo que eu me conecto, é o jeito que eu gosto de conversar e é o jeito que eu acredito, né? Aí, o ponto de vista. O ponto de vista, gente, é o slogan, né? É uma provocação, é um convite, é uma opinião, a gente fala que é uma assinatura, é um jeito, o meu ponto de vista é como é que eu vejo a minha marca inserida na vida do consumidor. Sabe aquela coisa que falava antigamente? Nossa, eu sou o bonzão, a minha qualidade é maravilhosa. Isso é uma coisa que a gente fala que é autorreferente. Hoje em dia é legal eu falar sobre o meu consumidor, eu falar como é que eu me encaixo nessa vida dessa pessoa, né? Tem que ser claro, tem que ser relevante e ninguém mais pode dizer, tem que ser uma frase exclusiva. Então, é como a gente falou do Omo, se sujar faz bem, just do it. Então, é um resumo de tudo aquilo que eu quero dizer, né? Mas a minha marca eu vou falar depois, no final, tá? Então, vocês ficam aí, agora todo mundo curioso com o meu ponto de vista. Assustei muito, gente? Pode falar. Eu tô achando que sim, porque ninguém está respondendo. Assustou muito todo mundo? Porque aqui é uma ferramenta que é justamente sobre ela que a gente vai falar. Mas eu quis me apresentar assim, porque eu queria que vocês já fossem fazendo o desenho de vocês assim, tá bom? Tá tudo bem, gente? Tá empolgante. Então tá bom, então vamos embora. Tá rápido, mas empolgante, eu diria. Aqui tem esse problema. Se eu estiver falando muito rápido, vocês também podem falar. Carol, eu prometo que vocês já vão entender. Eu juro que aqui vai ficar... Eu sei que vocês já estão entendendo, vocês são muito mais inteligentes que a gente de publicidade aqui. A faculdade de publicidade é facinho, gente. É de vocês que é difícil. Mas pode ficar tranquilo, que daqui a pouco vai ficar mais claro. Bom, uma vez que eu me apresentei, eu quero só que vocês fiquem com isso na cabeça, só para ficar ali uma pulguinha, porque a gente vai entrar no detalhe já, tá? Então, gente, posicionamento.
aqui uma pessoa, né, olhando ali para o futuro, porque é isso que a gente tem que ver, né? Eu quero que vocês entendam, que o objetivo aqui, né, que vocês entendam o que é posicionamento, é entender por que ele é relevante na construção da sua marca, dentro desse contexto de saúde estética, porque, gente, tem muita gente falando disso, como é que eu me destaco, como é que eu apareço, como é que eu consigo chegar no meu consumidor, no meu cliente, né? O que você deve analisar para o seu posicionamento, que eu fiz esse rapidinho para vocês, mas aí a gente vai entrar no detalhe. Eu vou voltar nessa ferramenta com elementos mais claros. Como é que você relaciona esse posicionamento com branding? E aí, depois, a Ana Paula vai mostrar para vocês como é que vocês manifestam isso nos pontos de contato com os clientes de vocês, tá? Então, agora eu vou mais devagar. E o que é, afinal, o posicionamento de marca, né? São só duas coisas. Prometo para vocês que não tem mais nada além de duas coisas. E a primeira delas é tomar posição. Ó que simples, né? Posicionamento, tomar posição. Vou mostrar aqui dois exemplos de dois exemplos de estética aqui. Essa é uma médica dermatologista, mas depois eu vou mostrar uma clínica. Vocês devem conhecer a doutora Maria Bussard Braz. Ela é irmã de uma grande influenciadora de moda, ela é de uma família quatrocentona, a clientela dela é né? Você pode ver, gente, se vocês entrarem no Instagram dela, anotem para vocês verem. Não tem nada de imagem de procedimento, não tem ninguém em cirurgia, não tem antes e depois, não tem boca assim, não tem gente de touca. O Instagram dela é focado em refletir o que ela tem de força. Qual que é a força dela, gente? O que ela tem de diferente dos outros? O nome. O que ela tem de diferente é o que ela carrega de estilo, é o que ela carrega de status. Então, ela foca no endereço, na arquitetura, nela mesma. Então, ela põe a foto dela aqui, ó, em volta da mesa de café. Ó, que chique, a mesa. Isso aqui não é nem uma mesa de café, não sei o que é. Acho que tem uns produtos aqui. A arquitetura dela é linda, e ela bota lá uma mesa com um livro, né, chiquérrimo de moda, ela atendendo na mesa de mármore verde, né, italiano. Enfim, chiquérrimo, né? Ela foca muito nela, na procedência dela, né? Ela não tem nada, gente, ela não tem nada de procedimento. Mas alguém tem medo de entrar nessa clínica? Alguém acha que ela não sabe fazer um procedimento, né? Ela mostra lá ela nas palestras, ela mostra ela viajando, ela conhecendo, ela aprendendo, mas ela não mostra essa intimidade, vamos dizer, ou o outro lado do procedimento. Isso é uma forma de se posicionar, tá? Então, ela escolheu isso. Ela aproveitou uma força que ela tem e se posicionou assim. Ela tomou posição. Já, por exemplo, essa JK Estética Avançada, que eu escolhi justamente porque ela também é classe A, só de ser JK, né, aqui em São Paulo tem esse resquício de imagem, né, se é JK, de Juscelino Kubitschek, que tem o shopping chique, é JK, é chique, né, também é público A. Mas olha a diferença, gente, de tom. É a mesma coisa que elas vendem. É estética, dermatologia, né, um é focado no antes e depois. Ela é focada em procedimento, na estética mais crua, vamos dizer assim, daquela coisa de tendência. Você pode ver que isso aqui é estilo. Isso aqui é moda. É o que está na moda. A moda essa barriga está na moda, essa boca está na moda, esse nariz está na moda. Aqui eu me sinto muito mais assim, falando, não, ela vai olhar como é que eu sou, vai estudar meu jeito de ser para pensar um jeito que fica bom. Essa aqui não. Essa aqui tem uma boca pronta lá, que eu vou escolher de 3 ou 4 qual que é. Tem uma barriga pronta ali, né? Todas elas estão para estética classe A. Claro que vocês perceberam isso, né? As duas tomaram posição completamente diferentes. Não tem nada que ver uma coisa com a outra, certo? Tem muito mais gente parecida com essa JK Estética, se vocês forem pensar, do que com isso, né? O lugar que a doutora Maria Bussard encontrou é muito mais único do que esse aqui, né? Então, qual é a segunda coisa que explica o que é um posicionamento? Fazer escolhas. E essa é a parte dolorida. Porque, assim, vocês vão lá e faz uma faculdade, aí faz um mestrado, aí faz 500 cursos, aí aprende a fazer isso, fazer aquilo, sabe fazer aquilo outro. Aí a gente quer falar o quê? Tudo. A gente quer contar tudo para o consumidor. Aí, gente, eu vou falar para vocês. Por que é importante fazer a escolha? Porque quem fala tudo para todo mundo não diz nada para ninguém. O Brasil, vou falar só uma curiosidade. O Brasil é um dos países, junto com os Estados Unidos, que mais
a gente sofre impacto de marcas e comunicação todos os dias. É o contrário dos nórdicos, que tem lá um número, eu não lembro exatamente, mas tem uma lei de quantas marcas eles podem ter impacto por dia. A gente não tem, a gente aqui é quanto vier. Então, a gente tem muito volume. A memória que a gente tem no final do dia é muito pequena. Então, a gente precisa dizer pouca coisa para gente específica, repetidas vezes. Isso é se posicionar. Escolher pouca coisa para dizer para um público específico, muitas vezes. Agora, isso também significa, quando eu estou falando público específico, não quer dizer nicho, tá? Eu vou falar de nicho daqui a pouco, porque isso impacta no benefício que você escolheu para vender. E a gente já vai entrar nisso. Então, por exemplo, a gente tem, vou dar um exemplo de 2 clínicas odontológicas, tá? Quando a gente vai para Sorridentes, e vai ficar super claro isso, é uma clínica odontológica que fala, feita de sorrisos, feita de gente. Eu vou ter que tirar aqui para poder colocar o som, tá? Só um segundinho. Stop presenting. Vocês estão aí, gente? Ninguém está com a câmera aberta, me dá uma aflição. O cabelo está despenteado, né? Ah, é isso. Eu entendo. Eu não pentei o cabelo, mas eu passei um batom. Então, ó, eu vou mostrar aqui o manifesto da Sorridentes, tá? Vamos ver se sai o som. O que cabe em um sorriso? Cabe um reencontro esperado, um abraço apertado, um dia ensolarado depois da chuva. Cabe um sim que muda vidas, um obrigado sincero, um vai ficar tudo bem que acalma o peito. Cabe as lembranças da infância, as histórias compartilhadas, o brilho nos olhos de quem se permite ser feliz. O sorriso não precisa de tradução, não segue regras, não tem fronteiras. É luz, é conexão, é vida em seu estado mais genuíno. Na Sorridentes, não cuidamos apenas de dentes. Somos especialistas no sorriso do brasileiro. Somos guardiões de histórias, de sonhos, de momentos que fazem a vida valer a pena. Sorrir é um ato de resistência, de liberdade, de amor. E se em um sorriso cabe tanta coisa, cabe a gente cuidar dele com todo carinho. Sorridentes. Feita de sorrisos, feita de gente. Legal. Agora, vou perguntar para vocês. Eles cuidam do sorriso como? Alguém se arrisca? Que jeito que eles estão cuidando do sorriso? Bom, tá todo mundo tímido, eu vou falar. Eles cuidam do sorriso com carinho. Aí eu pergunto para vocês, é técnico? Não, né? É super expressivo que a gente fala, né? O que acontece aqui? Quando a gente olha aqui, sobre o que Sorridentes fala? Fala de acesso. Então, quando você entra ali no Instagram deles, eles falam mais confiança para sorrir no arraiar, ou coisas desse tipo. Quer dizer, todo mundo pode sorrir. A dona, né, conta muito essa história, né? Eu estudei bastante o case deles, então ela conta muito isso, que ela queria que todo mundo pudesse sorrir. O público deles é democrático, então a minha família no churrasco, por exemplo, aí mostra aqui quebrando um dente, né? Então tem esse público BC, principalmente. De uma maneira que é expressiva. Então, vocês podem ver, em nenhum momento ela falou que ela cuida disso através de uma técnica de dentista que é tal, ou através de um sistema que nós temos que opera as cáries de tal forma, ou através de um sistema... Não tem nada disso. Porque aqui, o posicionamento desta marca é para todo mundo, que é um público democrático, é sobre acesso, então, se eu for técnico, eu afasto essas pessoas, e é de uma maneira didática, é pouco técnica, é alegre, porque, no fim das contas, o que essas pessoas querem são os dentes, né? Elas não estão querendo saber como é que faz, ela quer poder confiar aqui, né? Agora, olha que curioso, eu fui para essa clínica aqui que chama Simeone, né? Aí eles falam, ó, restaurando e cuidando de sorrisos em busca da sua melhor versão. Nos dedicamos à arte de esculpir sorrisos milimetricamente, garantindo saúde bucal, função adequada e estética. Aí já vem aqui, ó, não aceitamos convênio. Não tem nada que ver com Sorridentes, concorda? É outro posicionamento. Quando ele vai falar da clínica, ele mostra o quê? O dentista em cima, com o microscópio, com tudo de última geração.
Eu nem tenho um vídeo aqui deles, porque eles não têm um vídeo manifesto, mas eles têm, tá vendo, ó, vídeos especialistas, lente de contato, implante dentário, desgaste no dente, tá vendo? Olha só, a estética liner aqui, mostrando como é que é, tudo super expert. Então, sobre o que ele fala? Qualidade, tecnologia, coisas desse tipo. Olha essa mulher que eles colocam aqui, eu até achei engraçado. Eu vim de Dubai para fazer as lentes de contato com o Dr. Simeone. Então, assim, é exclusividade, entendeu? Eu vim de Dubai para fazer. E de uma maneira expert. Claro que isso aqui eu achei até meio fanfarrão aqui nesse posicionamento, mas assim, eu queria mostrar para vocês o contraste de formas de se posicionar. Que vocês podem ser isso. Aqui você está falando de muito mais gente. Então, por exemplo, você fala assim, eu quero ser alguém que vai aplicar para muita gente. Eu vou cobrar mais barato e vou aplicar para muita gente. Ou eu vou cobrar mais caro. Opa! Travou aqui. Cobrar mais caro para trazer a pessoa lá de Dubai para vir fazer comigo, né? Então, ou eu vou cobrar mais caro para pouca gente, né? Então, e isso tudo reflete no tom que você fala, né? Se eu for falar para um público muito grande, com pessoas que têm níveis de escolaridade diferentes, eu tenho que ser eu tenho que nivelar um pouco por baixo, eu não posso falar de coisas muito técnicas, muito difíceis, porque todo mundo precisa entender, né? Então, um trata com carinho, o outro trata com técnica, né? Agora, eu queria convidar vocês a olhar essas fotos, né? Por exemplo, olha essa. Todas essas aqui, cada uma eu tirei de um profissional de estética diferente do Instagram. É de um profissional diferente. Todas elas, para mim, são iguais. Como é que eu vejo aqui que um profissional é mais adequado para mim que o outro? Gente, todas as mulheres têm olho claro. Todas. Todas elas têm uma sobrancelha penteada para cima, todas elas têm um cabelo liso esticado para trás, todas elas têm uma pele branca com brilho absurdo, todas elas têm 23 anos e 4 meses, todas elas nasceram no 12 de março. Carolina, todas são perfeitas, né? Perfeito. O que você tem para fazer aí? Nada? Nenhuma delas precisa de botox, inclusive. Não. Exatamente, é isso. Então, o que você sabe sobre o profissional que está aqui? Você aprendeu alguma coisa? Nada. Se você for aqui, ó, nessa que eu estou falando das sorridentes, se eu venho aqui, ó, mais confiança para sorrir no arraiá, ou quando eu mostro esse aqui, minha família no churrasco, eu sei sobre essa empresa, na hora que eu olho aqui. Não é igual a nenhum outro dentista que eu vejo. Na hora que eu olho aqui também, eu também estou vendo coisa diferente. Pode não ser do meu gosto? Pode, mas aqui, né, a menina do Dubai aqui, mas é uma pessoa que tem uma cara, né? Hoje, o universo da estética, ele está muito igual. Muito igual. Então, quando a gente está falando de se diferenciar, a gente tem que buscar isso, né? Como é que eu aplico o Botox de um jeito diferente? O que eu tenho que eu entendo que faz melhor do que os outros? Por exemplo, se eu sou alguém que tem fisioterapia, né, que veio de um universo de fisioterapia, por exemplo, será que eu não posso oferecer alguma coisa que também, ao mesmo tempo, tire dor no pescoço, já que eu estou tratando do rosto? Se eu sou dentista, será que eu não posso falar de harmonia facial? Então, a gente começar a encontrar jeitos de se diferenciar, porque senão é todo mundo isso, todo mundo está com a mesma luva, sabe? Então, assim, aqui é muito difícil você dizer que eu posso cobrar, um aqui poder dizer que pode cobrar mais que o outro. Né? Então, é muito difícil isso, e até você dizer assim, volta aí no meu, porque é igual a todo mundo. Então, a gente tem que olhar para esses elementos que eu falei lá atrás, né? Não são tantas coisas para a gente olhar. É claro que quando a gente vai fazer um trabalho de posicionamento de uma marca como a Nike, tudo, a gente vai ter 1000 pesquisas, a gente vai ter coisas desse tipo, né? Que a gente vai estudar, vai olhar números e outras fontes e tudo, mas assim, vocês conversam com os pacientes de vocês, se tem algo que é individualizado a esse tratamento, será que não dá para conversar ali, entender o que tem valor para ele? O que ele, né, o que seu, daquilo que é seu, o que tem no seu propósito, o que fez você vir por esse caminho? Eu, de fato, acredito que quando você tá indo atrás disso, né, de uma coisa que fala com você de maneira genuína, o caminho, ele acontece de uma forma mais natural, né? Então, o que fez? Quando eu escolhi essa profissão, quando eu escolhi por aqui, que mais que tinha? Claro que vai ter dinheiro aqui, né? Claro que, poxa, a vida estética é algo que dá mais dinheiro, e eu amo isso, porque, graças a Deus, a gente tem aqui, via Ederra, uma chance de melhorar a vida das pessoas também. Mas, puxa vida, não é só isso, eu tenho certeza, né? É porque eu sou arquiteta também, eu adoro decoração e eu gosto de harmonia. Não sei, alguma coisa que tem, né?
E aí, gente, depois a Ana Paula Scacciotti vai falar um pouquinho disso também, mas até o seu consultório, ele tem que refletir um pouco o seu jeito, né? Então, se você é uma pessoa mais descontraída, o seu consultório vai ter que refletir isso. Se você é mais técnica, seu consultório tem que refletir isso também. Então, é mais branco, é mais pálido, é mais científico, ou é mais acolhedor, mais palhinha, mais madeira, né? Então, vamos analisar, né, esses elementos, essa organização das marcas. O que faz a gente ser relevante para o nosso público e o que a gente quer transmitir? Gente, tá todo mundo bem aí? Tá todo mundo contente? Então, sim, eu tô, pelo menos. Então, tá bom. Então, vamos indo, tá? Vocês vão falando, se tiver chato, vocês vão falando também. Tá chato. Não tá chato não, Carol, tá ótimo. Então, tá bom. Vamos analisando, então, aqueles elementos que eu falei, né? O que é essa raiz histórica, né? É aquilo que define a marca historicamente. Por que isso é importante? Então, vamos supor que eu sou o Leite Ninho, tá? Estou inventando aqui também umas coisas agora, mas eu sou Leite Ninho, e amanhã eu quero lançar um iogurte vegetal. Será que não é mais difícil? Será que eu não deveria ter outra marca? Então, assim, se eu sou a Seara e amanhã eu quero lançar uma linha vegetal, e eles lançaram, né? Eles tiveram que fazer um belo rebolado. Então, assim, quando a gente vai ter uma marca, é muito mais fácil você construir em cima daquilo que você é do que daquilo que você não é, né? Então, se você é uma marca, por exemplo, Havaianas, é difícil você ter, por exemplo, um sapato de salto, né? Então, você tem que pensar o que você é na cabeça do consumidor ou na cabeça do teu público já para você poder construir e se modernizar a partir dali, né? Você pode reinterpretar, você pode revisar, mas você nunca pode desrespeitar. Então, por exemplo, essas 3 linhas de Adidas, né, que está aqui na marca, isso aqui, gente, só para vocês saberem, curiosidade, isso aqui foi o primeiro solado que a Adidas fez, que era um solado daqueles anti-impacto, né? E ele virou o logo da marca, e isso veio como trajetória, né? De uma marca de esporte e tal. Então, você vem trazendo essa raiz histórica que você vai construindo com o seu cliente, né? Então, puxa vida, o seu cliente, vamos supor que você é dentista, né? O seu cliente já ia lá, né? Então, ele já sabe que você tem um cuidado, que você conhece muito bem de rosto, e agora você traz mais um produto de estética, né? Então, a sua raiz histórica está ali. Então, construir em cima disso. Ter um ambiente competitivo, né? Então, pensar o que é que você compete. Quando a gente olha a Coca-Cola, por exemplo, a Coca-Cola tem os refrigerantes, que ela vai concorrer diretamente. Então, primeiro é Pepsi, porque é uma cola, né? Depois vai ter Guaraná, vai ter Fanta, mas vai ter um monte de coisa indireta. Vai ter água, vai ter suco, vai ter Gatorade, vai ter um monte de coisa, né? E você concorre com marca cara, você concorre com marca barata? Quem que é? Qual é esse parâmetro, né? Então, se hoje você está, por exemplo, numa cidade que a renda é mais baixa, talvez você tenha que trabalhar mais massa, né? Puxa vida, eu concorro com um dermatologista, mas o dermatologista é médico, então talvez o meu ambiente competitivo eu vou ter que cobrar menos que esse dermatologista. Ou, se eu sou muito especializada, eu posso cobrar mais. Então, ou se eu tenho uma máquina diferente, né? Então, o que está na mente do meu consumidor que eu vou poder desenhar o meu ambiente competitivo? Depois disso, gente, eu tenho que pensar o público-alvo da minha marca, né? Para quem que é a minha marca? Gente, vocês viram o case da Jaguar? Eu convido vocês a olharem o case da Jaguar, que errou o público-alvo de uma maneira que eu nunca vi uma marca se deteriorar dessa forma. A Jaguar, quando vocês imaginam um consumidor de Jaguar, vocês imaginam quem? Imaginam um jovem, vamos dizer, oriental, genderless, né, que tem aquela aparência que não é nem homem nem mulher, vestido inteiro de pink, ou vocês imaginam um cara maduro de 50 anos, chiquetoso, de óculos escuros? Esse era o público da Jaguar. Oi? Maduro, né? Claro, a Jaguar, entrem depois no Instagram da Jaguar e vejam o que eles fizeram. Eles tiraram o Jaguar e eles fizeram um posicionamento woke, que eu sou total a favor, mas não para Jaguar. Então, qual é o público, gente, que chama a minha marca? Esse público maduro, rico, classe A, ele rejeita o público woke. Ele rejeita tudo isso que está sendo falado. Então, pensa um pouco, né? Que adianta eu fazer um consultório, por exemplo, super fofo, super cute, sabe? Cheio de almofadinha e tal, se o meu público é certinho. Se meu público morre de medo de procedimento, ele quer ter aquela cara de clínica. Então, tem que pensar nisso também, né? E o insight, qual que é essa motivação, né, genuína que a gente tem? Deixa eu ver aqui o horário. Que pode ser a chave para minha existência do mundo, né? Então,
quando a gente fez Omo, e Omo foi feito pela gente, a gente criou o Se Sujar Faz Bem, né? Que é esse insight que vem de... O insight vem de que a mancha na roupa, ela é resultado da liberdade do desenvolvimento infantil. Então, quer dizer, toda vez que meu filho mancha a roupa dele, é porque ele não estava quietinho jogando videogame ou na tela do celular. Quando ele mancha uma meia, quando ele mancha uma camisa de terra, é porque, graças a Deus, ele estava se sujando, ele estava brincando, porque se sujar faz bem. Então, o Omo existe para possibilitar a criança de ter liberdade no mundo. Não é muito maior do que tirar a mancha da meia? Isso é muito verdadeiro para a mãe. E tanto é que Omo, esse posicionamento a gente fez há 15 anos, a Omo lançou isso no exterior, mudaram o posicionamento e voltaram a esse posicionamento agora, porque ele passou a ser mais verdadeiro com a coisa do celular. Então, assim, é muito verdadeiro para a consumidora de Omo isso. Então, pensar isso, gente, o que faz a gente ser importante para o consumidor? Não é só pensar assim, por que eu estou aqui? Eu quero fazer um procedimento tal. Mas por que isso é importante para ele? O que faz para ele ser tão importante ir fazer um botox? Por que é tão importante para ele fazer um laser? Por que é tão importante a pele dessa mulher estar boa? Por quê? Né? E aí, junto com aquilo que eu posso oferecer, o que eu monto aqui de uma coisa que é relevante na vida do meu consumidor, do meu cliente? Aí, gente, a gente vai ver os elementos que compõem também, né, os funcionais. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo de Becel, que foi outra marca que a gente fez, que é uma marca para colesterol, né? Então, ela diminui o colesterol da corrente sanguínea, né? Não sei nem se eu falei certo agora. Depois, tudo bem, eu sou publicitária. E aí, gente, antes, Becel era isso, era uma marca que diminuía o colesterol. O que a gente fez? A gente foi olhar o benefício emocional e a gente transformou esse coração físico no coração espírito. Então, a gente pegou e transformou o benefício funcional de saúde do coração no benefício emocional de saúde do coração. Eu vou mostrar para vocês, eu não sei se vai sair agora o som, mas de qualquer forma, imagina que tem uma música. Não tem som. Da época que a campanha era legal, né? Eu vou narrar. É melhor você ir preparando o seu coração. Que é isso, Becel, para você preparar o seu coração para as emoções da vida. Né? Então, ele respira, né, olhando a filhinha dele, né, chegando com o namorado, viva com todo o coração, né? Então, né, a gente vai vendo também as fontes de credibilidade. Então, por exemplo, quando você compra um shampoo, você vai ver lá, né, o que ele tem? Tem uma tecnologia patenteada. A fonte de credibilidade de vocês, por exemplo, é um certificado, por exemplo, de uma faculdade de renome, é o curso que vocês fizeram, é a faculdade que vocês prestaram. Valores, né, também, que valor, e aí é aquela hora que eu falei para vocês falarem com o coração, né, que crença vocês têm, por que vocês estão fazendo isso agora? Que eu falei que eu acredito que eu sempre sou capaz de encontrar uma solução para o meu cliente, né, que vai fazer o negócio dele prosperar, que vai fazer as coisas, né, darem certo ali, que vai fazer o negócio dele crescer. Então, a Natura, por exemplo, é uma marca, gente, conhecida por ter os maiores valores do mundo, né, assim, hoje ela é conhecida como uma das marcas que mais vivem em sustentabilidade de fato, né, e tem que ser, isso é uma coisa importante, né, o que a gente diz que tem como crença, tem que ser verdade. Então, são coisas que as marcas acreditam, né. Eu vou pular aqui, porque tá sem som, tá chato. Então, a outra coisa, né, a personalidade que eu falei para vocês, né, então, qual que é essa personalidade que a gente tem? Como eu falei, acho que vocês estão vendo aqui pela forma que a gente está conversando, que eu não menti, né, a minha personalidade é um pouco mais informal do que a média, né, eu acho, de uma palestra, vamos dizer. Então, é o jeito que a gente fala, é o jeito da gente ser, né? E ela tem que ser verdadeira. Então, se você é uma pessoa mais séria, mais, como chama aquilo, introvertida, usa isso, né? Fala pouco, mas quando fala, fala perfeito, né? Então, tudo isso faz parte da sua marca. Aqui, Axe, né? Que tem essa coisa, né? De ter essa personalidade mais provocadora, tal.
E o ponto de vista, que é como é que eu amarro tudo isso. Então, na hora que eu juntar tudo isso, vocês vão ver, eu deixei o meu ponto de vista para o final, aquilo que vai tentar sumarizar aquilo que eu penso, mas é isso, ele é forte, definido, tem que ser encapsulado em poucas palavras, e é a essência da gente, né? Pode ser, gente, se vocês, eu acho que para a gente aqui que está falando de pessoas, né, pode ser, a Ana Paula, não sei se ela já entrou, a Escaciotti, mas ela pode ajudar vocês nisso depois. Estou aqui, Carol, desde o comecinho, quase. Ah, então tá bom. E pode ser, né, uma coisa também assim de ser um ditado, né, ou uma frase, alguma coisa que a gente acredita, né, é o código genético da marca, né, um pensamento que sintetiza a gente. Eu já estou finalizando para te passar a bola, tá? Então, gente, a fonte de credibilidade, aqui eu vou falar de Dove, né? Dove é uma marca que se centrou muito aqui na fonte de credibilidade, então contém 1/4 de creme hidratante, né? O benefício funcional sempre hidratação, então ela lançou depois, gente, shampoo, desodorante, pode ver, é sempre a hidratação. Ela foi para a hidratação de axila, para poder falar. Então, para caber na marca, então, por exemplo, se hoje você eu estou falando dentista porque é o que eu estou lembrando, mas se alguém tiver se você hoje é enfermeira, né, você vai ter que pegar, na hora que você juntar as outras coisas que você vai trazer de beleza, por exemplo, vai ter que falar com isso. Né, vai ter que falar, então, por que você é enfermeira? Porque eu gosto de cuidar das pessoas e ver que elas ficam cada vez melhor, tanto na parte, sei lá, de saúde, quanto na parte de beleza. Então, isso vai ser sempre que vai permear o que você vai fazer, né? Então, agora, para finalizar, eu vou voltar nesse Brand Touch que eu falei lá no final, na hora que eu me apresentei. Tá mais claro agora, gente, como é que os elementos se correlacionam? Sim, Carol, super claro. É que o pessoal tá mandando joinhas aqui, acho que você não consegue ver. Não, se alguém puder traduzir, eu agradeço muito. Então, todo mundo mandando joinha e coraçãozinho. Ah, então tá bom. Então agora eu vou mostrar só o Brand Touch ao final, retomando, porque aí agora vocês vão ver que não assusta mais, né? Porque agora vocês já estão sabendo. Claro, gente, que tudo isso são pinceladas, né? Esse conteúdo é enorme, então a gente pode marcar outros momentos. Então vamos lá, né? As raízes históricas que eu já expliquei, que é os elementos que definem a existência da marca, o ambiente competitivo, né? Quem são seus concorrentes, os mercados que vocês estão lutando contra, né? Que tipo de ideologia também esses mercados se apoiam, né? Então, se hoje a gente está falando de saúde, aqui, quando a gente está falando de EDERRA, aí eu vou falar um pouco da gente agora também, porque eu vou mostrar o Brand Touch da gente. Puxa vida, a gente olha o ambiente competitivo nosso aqui, tá treta, né? A gente quer ensinar as coisas de uma maneira segura, né? Com ética, né? O positioning target, que é o consumidor idealizado da marca, aquele perfil que se fosse 100% da população, você ia ter, todo mundo ia querer você. O insight da marca, né, que é essa motivação humana mais profunda, que explica por que esse consumidor aderiu a esse produto ou a esse serviço que a gente está oferecendo. Os benefícios funcionais, que é aquilo que é tangível. Então, benefício funcional, quando é funcional, gente, é tangível, é aquilo que a gente entrega, tá? Na mão do consumidor. Opa, vamos lá. E os emocionais, que é qual é a recompensa emocional que ele tem no final. Não tem nada mais emocional que beleza, né, gente? As fontes de credibilidade, que é por que ele acredita que eu sou capaz de entregar os funcionais emocionais. Por quê? Por que eu? Os valores, né, são as crenças que são maiores que a marca. Então, o que é aquilo que é o meu princípio, os meus porquês, as minhas convicções, né? Por que eu comecei? Por que eu cheguei aqui? A minha personalidade, então, o jeito que eu vou falar... Isso aqui é importante, gente, porque hoje em dia a gente tem muita rede social, né? E às vezes eu vejo marca assim, que uma hora faz um post de um jeito, uma hora faz uma piada, outra hora posta uma máquina técnica super séria. Isso deixa o consumidor muito confuso. Então, a gente precisa adotar um estilo, pode não ser o melhor, mas é o meu, né? Eu vou com ele até o final. É o jeito que eu me conecto com o meu consumidor. E a essência, que é esse, né? Na hora que eu juntar todos esses compartimentos, que hora que eu falo? O que eu falo que, putz, representa a mim mesmo, tá? Então, retomando aqui os elementos. Raízes históricas, né? Então, eu vou dar mais exemplos aqui para vocês fazerem os de vocês, tá? Já estou terminando a minha parte. Quais são as raízes históricas, por exemplo, de Omo, né? Então, para Omo, eles têm essa coisa de mãe como público-alvo, a eficiência da remoção de manchas. Então, por isso que ele construiu tudo isso, do se sujar faz bem, porque já tinha essa história, né? Para Nike, que chegou no Just Do It, né? Ele conhece de corrida, eles têm um endosso de atleta de alta performance, então eles podem dizer, olha, a gente testou aqui com quem sabe da coisa.
né? Isso é uma raiz histórica. Na EDERRA, por exemplo, o que a gente tem como raiz histórica, né? Aqui por que a gente está aqui? A gente tem profissional que é super sênior, que atua, né, em operação, em marketing, na área técnica, o corpo docente, que somente, né, professores com mestrado, com pós-doutorado, né, na área de saúde pela Unifesp. Então, essas são as raízes históricas nossas, né? É a parte mais técnica, vamos dizer, raízes históricas nossas, nossa quanto essa. O ambiente, por exemplo, competitivo, né? Então, quando vocês forem pensar, Havaianas, estou trazendo grandes marcas de propósito, tá, gente? Porque eu sei que são marcas que vocês usam e que vai ficar fácil de vocês se relacionarem. Então, Havaianas, ela representa a espontaneidade do brasileiro. Então, talvez não seja só calçados os concorrentes, né? Tudo aquilo de moda que representa a brasilidade vai ser concorrente. Então, chinelo é concorrente? É, mas aqui faz parte do ambiente competitivo dela, por exemplo, o Hering, né, que também é uma marca de brasilidade, democrática e tal. Então, quando vocês forem pensar o ambiente competitivo, tem que pensar também isso. No caso da gente aqui em EDERRA, por exemplo, a gente concorre com todo o mercado de curso de estética, mas se você for parar para pensar que a pessoa não tem dinheiro ilimitado, ela pode fazer curso de estética, ela pode fazer um curso de inglês, então a gente também compete aqui. Então, quando a gente desenha o nosso ambiente competitivo, a gente tem que pensar, poxa, como é que eu faço alguém dar prioridade para isso? Então, por exemplo, se vocês estão falando lá de estética da face, como é que eu vou fazer a pessoa priorizar isso, por exemplo, a aplicação do Botox ou preenchimento, ao invés de lente dentária, né? Aí a gente vai falar do público, né? E aí cada marca vai ter o seu. Aqui eu dei o exemplo de Melita, né? Do café, por exemplo. Mas no caso de EDERRA, né? A gente vai ter o consumidor target, que é todo mundo que é profissional de saúde, que é interessado em aprender técnica de estética, mas a gente vai ter o positioning, que é aquilo que eu falei, que são vocês, né? Que vai ser quem é muito competente, dedicado à estética e aprender técnicas de ponta, e que tem um negócio, né, e que quer incrementar efetivamente a sua renda. Então, quer fazer curso que não é só para aprender, né, quer também fazer curso para poder melhorar o seu próprio negócio. E aí eu expliquei um pouquinho da motivação humana, né, aqui estão os mesmos exemplos. No caso que a gente tem aqui em EDERRA, a gente tem como insight que o conhecimento é que traz beleza, né? Então, quando vocês forem fazer um insight, tenta buscar uma coisa que seja curiosa. Eu sempre dou uma frase que é não sei se é um pagode ou um forró, que fala assim, Deus me livre, mas quem me dera. Normalmente, um insight é uma coisa meio interessante, assim, intrigante, que você fala, oi? Sabe, o insight é meio isso, né? O que quer dizer o conhecimento traz beleza? A beleza está em conhecer, né? Então, quando você fala isso, Deus me livre, mas quem me dera, né? É isso. Então, por exemplo, quando eu falo do insight de Omo, né, que a liberdade de se desenvolver através da sujeira é uma quebra de paradigma, né? Então, pensam quando vocês forem escrever o de vocês em ser algo curioso, né? Por exemplo, benefício de Evian, que é aquela água, né? A refrescância a matar a sede, ou no caso de Havaianas, o conforto e leveza, né? Então, isso são benefícios percebidos, tangíveis, né? No caso da EDERRA é isso, conhecimento científico de ponta, né, que é o único do mercado, única com professores, mestres e doutores, certificado renomado, né, do Instituto, e muito isso, né, que eu acho que está muito no porquê da gente ter se dedicado aqui, quando a gente for falar de valores, que é segurança e prevenção de intercorrência, né. E as recompensas emocionais, né? Então, quando eu trago essa refrescância de Evian, o que eu trago de emocional? É essa sensação de rejuvenescimento eterno, né? Interno, quero dizer, ao se beber Evian. Yang também, né? Eles falam Eviang, né? Que tem em inglês. E Havaianas é isso, é se sentir despojado, estiloso, né? Porque você está com um sapato confortável e leve. No nosso caso, é sempre atrelado, tá? O emocional atrelado ao funcional. Como a gente falou que o funcional é um certificado de qualidade, curso de qualidade, é o benefício emocional, a sensação de ter se formado pelo melhor método do mercado, a segurança de aplicar procedimento. Então, se você tem lá um benefício funcional que é conhecimento da face, por exemplo, você vai ter um emocional que vai ser algo como a certeza de que eu vou estar com um rosto harmônico, sei lá, sempre conectado. Fontes de credibilidade, né? Então, para a Natura, é o expertise no natural, ela cuida do meio ambiente, então isso é uma fonte de credibilidade. Gente, quem é que cuida mais do meio ambiente que Natura, de tudo que a gente tem de estética no mercado, né? Para a gente, né, por que seguir acreditando aqui em nós, né? É o corpo docente, é o método flexível, o fato de ter muita aula prática, então isso é fonte de credibilidade.
para vocês, o que é fonte de credibilidade? Ah, eu cheguei lá, eu tive um atendimento que foi individualizado, ela chegou, ela olhou meu rosto, ele chegou e viu meus exames, ele pediu alguma coisa. É isso, né? E tem que sempre conversar com aquele benefício, com a raiz histórica, tá? Pensem sempre isso, gente, se faz sentido. Eu vou até depois deixar meu e-mail. Se vocês quiserem fazer essa bolinha e me mandar, eu analiso para ver se está fazendo sentido, tá? Prometo. Quais são as crenças, então, que a marca tem, né? Então, por exemplo, a Apple. A Apple acredita na genialidade em cada ser humano e na intuição mais do que na técnica. E vocês, né? E nós aqui na IDERRA, né? A gente acredita em transformar vidas através do saber de forma ética e segura. Por fim, a personalidade, né? Então, a gente aqui fala de uma maneira clara, simplificada, né? Científica e verdadeira. E por fim, gente, o ponto de vista. E aí que eu vou contar o meu agora também. Para a EDERRA, a gente... Lembra que eu falei? O ponto de vista, ele responde principalmente o insight. Lembra que o insight falava o conhecimento traz beleza? A nossa assinatura é a beleza do saber. A minha, né? Aqui, alguns aqui, né? Que eu acho que é legal ver. O Evian, que é o Liv Yang, né? Eviang. O Red Bull que te dá asas. A Coca-Cola que abre a felicidade. Agora, gente, para chegar nessa frase, vocês viram tudo que faz? É tudo aquilo ali que faz para chegar nessa frase. Essa frase não é sentar e criar. Ela tem que responder a tudo aquilo. Na hora que eu falo real beleza, tá vendo como mostra aquela mulher toda que tem a hidratação que transforma meu corpo? Tudo aquilo. O Just Do It, por que tem aquilo? Porque é uma marca que conseguia falar com atletas, tal. Então, essa assinatura é uma resposta. E aí eu vou deixar aqui para vocês pensarem sobre o Brand Touch de vocês. E aí, se vocês quiserem fazer, quem quiser testar e me mandar, eu estou à disposição. E aí, o meu ponto de vista que eu prometi para vocês, né? E eu pensei bastante, eu acho que eu quero até refinar um pouco a minha frase. Mas eu acho que a minha, e eu acho que vocês sendo o meu público, porque é sobre a vida do meu público-alvo, e meu público-alvo é vocês, eu diria que o meu ponto de vista é: seu futuro quer acontecer. Viver pede coragem. E com essa frase, que é o meu ponto de vista, eu vou encerrar e passar para a Ana Scacciotti continuar. Deixa eu encerrar aqui. Oi? Beleza, Aninha. Gente, depois a gente, no final, se sobrar uns minutinhos, a gente está aqui para responder, tá? Vou ficar olhando aqui a Ana. Combinado. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa para a Carol antes, se eu já dou continuidade. Bom, vou continuar uma então. Pergunta? Desculpa, Ana Paula. Boa Imagina. noite. Só para a gente não perder o timing aí. Carol, muito obrigada, foi maravilhoso, né? Uma outra visão aí, foi, né, sensacional, super legal a sua masterclass. Então, assim, a minha dúvida, na verdade, é em relação, né, como super leiga no assunto, em relação, né, e eu acredito que a grande maioria aqui das pessoas que estão presentes, assim, como que a gente pode aplicar isso, né, nós, por exemplo, eu vou começar um negócio, né, então baseado um pouquinho aí nos conceitos que você apresentou. Como é que eu, uma pessoa, né, leiga, sem muita informação a respeito desses conceitos, eu poderia unir tudo e tentar aplicar um pouquinho do que você falou para a gente no meu negócio, por exemplo? Eu acho assim, inclusive porque eu acho que eu tenho uma certa limitação, às vezes, para responder essa resposta, que eu chamei a Ana Paula. Eu acho que ela vai contar um pouco disso. Mas do meu ponto aqui, que eu acho que é importante dizer, né? O posicionamento, ele é o começo, né? Porque o que você falou está certinho. Só que eu tenho que definir isso para poder aplicar, né? Então, a partir de agora, a Ana vai falar um pouco de pontos de contato. Então, o ponto de contato é o momento que eu entro em contato com o meu cliente, né? Então, como é que eu vou traduzir esse posicionamento para o meu cliente nas mídias digitais? Como é que eu vou traduzir esse posicionamento na hora que a minha secretária fala no agendamento? Como é que eu vou traduzir esse posicionamento em tudo? Agora, o que eu posso prometer para vocês é assim: quando você sabe o que você vai falar, e você tem poucas coisas para dizer, é muito mais fácil você elaborar esse passo. Então, uma vez definido o seu posicionamento, fica muito mais claro você tomar qualquer decisão. Por exemplo, isso que eu falei para vocês, né? Se você tomar uma decisão que o seu posicionamento é ser mais clínico, porque o seu consumidor, ele é mais
temerário, né, de fazer procedimento, você já está definida um pouco a sua arquitetura. Né? Então, você começa a ter, se você tem algo centralizado nessa bolinha aqui, ela te direciona como uma bússola para você poder tomar as próximas decisões de marketing, vamos dizer assim. Né? Mas é super difícil, a gente agora vai para a parte que, de fato, fica mais difícil que aplicar tudo isso. Né? Tá, joia. Obrigada. Imagina. Posso, Carol? Bora? Então tá bom. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, e aí vocês me contam se vocês estão vendo. Ainda não. Estão vendo agora? Sim. Tá. Muito bem, então. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a Carol, queria agradecer as meninas aí pelo convite, né? E aí eu quero, na verdade, antes da gente começar, eu queria me apresentar um pouquinho. Então, eu sou Ana Paula, eu sou psicóloga, então também sou aí profissional da saúde e de formação, sou mestre do comportamento do consumidor, e durante os quase aí 20 aninhos, né, entregando a idade um pouquinho, eu tive à frente aí da inteligência, da estratégia de grandes marcas. Então, eu fui inteligência de marketing, tanto na Unilever, na Nestlé, eu trabalhei como executiva de atendimento na Cantor World Panel, e mais recentemente eu estava aí liderando uma área de Business Insights Transformation na BASF. Então, um pouquinho aqui das marcas, né, que eu já influenciei a estratégia. Foi muito interessante, a gente não combinou, a Carol e eu, mas várias das marcas que ela citou de exemplo eram justamente aí marcas que eu trabalhei lá na ponta, né, direcionando aí toda a parte estratégica quanto tática, aterrissando para os consumidores. Então, ela falou de Omo, ela falou de Dove, tá tudo aí, gente. Mas tem uma questão que para mim sempre foi assim muito relevante, né? Deixa eu minimizar isso aqui, vocês estão vendo essa parte, né? Estamos vendo, acho que não está em modo apresentação, tá? Não? Tá aparecendo do lado as suas notas. Ah, tá. Não tem problema. Mas o que eu queria conversar com vocês, é que, assim, para mim, nunca foi só sobre estratégia, análise, market share. Para mim, o que sempre fez a diferença era como essas marcas se conectavam com as pessoas. No final do dia, todos nós somos pessoas, né? E o que a gente quer é essa conexão, é o humano por trás da marca. Então, foi a partir disso que recentemente, aí, desde o final do ano passado, eu decidi que eu ia empreender, e eu venho trabalhando aí com profissionais liberais, principalmente profissionais da saúde, né, para levar para eles justamente toda essa bagagem desses quase 2 décadas aí de mundo corporativo. Eu sempre brinco, eu falo assim, gente, vocês não são grandes empresas, a gente está falando aqui de small business, né? O meu também mas a gente precisa aprender a pensar como uma grande empresa. Então, a gente precisa estruturar o nosso planejamento, o nosso financeiro, para que a gente consiga ter também previsibilidade financeira, por que não? A gente precisa trabalhar toda a parte de planejamento de marketing, de vendas, e é muito nesse sentido que eu venho trabalhando aí com os meus principais clientes, a maioria deles também profissionais da saúde. Eu também hoje faço parte de uma plataforma chamada Dr. CEO, e ele é liderada aí, né, também por profissionais da saúde, e o objetivo é justamente esse. Hoje, vocês aprendem muito toda a questão de técnica, né, então, para que vocês possam atuar na área de vocês. Então, medicina, fisioterapia, nutrição, odontologia, toda essa parte técnica, mas essa parte de liderança, né, de transformação de negócio, de planejamento, de marketing, vocês precisam aprender na raça. E o que acontece?
É na raça, né? Porque hoje em dia, a Carol até falou, quem não é visto não é lembrado. E de alguma forma, hoje, para a gente que está aqui empreendendo, para os profissionais da saúde, principalmente para quem trabalha com estética, rede social, Instagram, virou quase que obrigatório, né? Essa é a sua imagem, é isso que transforma vocês nas suas marcas. Deixa eu só ajustar aqui a apresentação, que a Carol falou que não está aparecendo direito, né, para vocês. Vamos ver se agora vai. Foi? Ainda não. Tá igual? Uhum. Mas tá dando para enxergar? Tá dando, tá dando. Tá. Tranquilo. Tá bom. Então tá bom. Então, pessoal, o que eu quis trazer um pouquinho aqui para vocês, né? Um pouquinho do meu dia a dia trabalhando com esses profissionais da saúde. A gente não combinou, mas de verdade a nossa apresentação assim está muito casadinha nos conceitos. Então, o que eu percebi trabalhando com profissionais de saúde? Eles falam muito sobre o desafio de ser reconhecido pelo verdadeiro valor que eles entregam. Então, eles trabalham muitíssimo, eles estudam muito, né, vocês são um grande exemplo, estão aqui tarde da noite, mas estão aqui estudando, tentando se aprimorar, e eles vão lá e dedicam o melhor que eles podem, por exemplo, num procedimento estético para um paciente. Tem todo um cuidado, olha a espessura da agulha, né, a mão para não tremer, assim, fazem o melhor que eles podem. Mas os pacientes não retornam, eles têm uma dificuldade absurda em justificar preço, honorários, e a percepção é que os pacientes não veem diferenciação naquilo que eles estão entregando. Então, o atendimento, ele é visto como commodity. E aí, eu queria tangibilizar um conceito que a Carol explorou bastante, que é o conceito de valor percebido, que ele nada mais é do que uma junção dos atributos funcionais mais os atributos emocionais. O que é isso, gente? Isso aqui é um copo normal, que você compra lá no Mercado Livre, ele serve para tomar água, né? Paga lá R$25. Um copo para tomar água. Olha, é o que o produto faz, um copo para eu tomar água. Tá bom. Quando eu olho para esse mesmo copo, ao invés dele custar R$25, ele custa R$250. Qual é a diferença? Essas letrinhas aqui, a marca Stanley. Por quê? A marca está relacionada com como o produto faz o cliente se sentir. Stanley, ela está relacionada com status, ela está relacionada com aventura, é uma marca que se preocupa muito em se posicionar dessa forma. Ela está relacionada com confiabilidade, porque eu sei que eu vou pagar mais caro, mas a minha água vai ficar ali na temperatura certinha, né, na temperatura adequada. Então, olha como adicionar um loginho aqui mudou um dígito de 25 para R$250. E quando, né, os meus clientes eles entendem isso, muda tudo na cabeça deles, porque fica muito claro a diferença, por exemplo, de uma consulta de R$100 para uma consulta de R$1.000. Aqui é o que o profissional faz. Eu aplico Botox. Aqui tem a ver com como ele faz aquele paciente se sentir. Então, eu trabalho para rejuvenescer os meus pacientes. Olha como é muito diferente, eu aplico Botox e eu trabalho para rejuvenescer meus pacientes. Aqui é como o meu paciente está se sentindo. E para a gente chegar nisso, tem um outro conceito que eu gosto de explorar bastante, mas eu quero trazer isso em exemplo para vocês. Imagina a seguinte situação.
A Maria, ela realizou um tratamento lá na Clínica X. O procedimento foi super bem, ela recebeu orientações sobre os cuidados. Durante a recuperação, ela teve algumas dúvidas, ligou lá no consultório, a equipe respondeu direitinho, de forma adequada. Às vezes ela tinha que insistir um pouquinho, mas no final deu tudo certo e ela ficou satisfeita com esses resultados, tá? Gostou ali, tá, ficou ok. Olha a mulher que a Carol falou aí de novo, de 23 anos. Quando a gente procura, é isso aqui que aparece. É a única, só ela. Né? Agora, olha a diferença de um atendimento, que aqui é extremamente funcional, para um atendimento que vai ser um atendimento muito mais de experiência, um atendimento que vai trabalhar atributos emocionais. A Maria fez um procedimento na clínica. O médico responsável, ele explicou cuidadosamente todas as recomendações sobre o tratamento, além de fornecer o seu número de contato direto em caso de dúvidas. No dia seguinte, ela não fez nada, ela não precisou ligar. Ela recebe uma mensagem da equipe perguntando sobre como ela estava se sentindo. Durante a recuperação, a clínica também enviou lembretes de cuidados, de horários que ela tinha que tomar o remédio, agendou o retorno, falou, olha, como é que está a sua agenda aí para a gente já reagendar aqui e bloquear o horário? E quando a Maria voltou para o acompanhamento, o médico lembrou de detalhes da última consulta, ele lembrava do nome do filho dela, da profissão dela, ela lembrou que ela comentou que o filho dela ia ter uma prova no dia seguinte, então ele perguntou sobre isso. Gente, ele não lembrou, estava tudo escrito no prontuário. Mas olha a diferença entre você só colocar no seu prontuário questões absolutamente técnicas e funcionais e colocar também questões relacionadas com benefícios emocionais, que é o que faz uma marca. Tá dando para entender, gente, o quanto vocês são a sua marca e como a gente pode traduzir esses conceitos corporativos das grandes marcas para o negócio de vocês? Né? Então, enquanto eu tenho na satisfação o paciente recebendo aquilo que é esperado, funcionalmente não teve diferença aqui, mas na experiência é que o negócio muda, porque ele vai além do esperado, ele cria momentos que o paciente vai lembrar de forma positiva. Então, a hora que ele for descrever e recomendar, ele vai falar, cara, além disso, esse profissional, ele é super humano, ele lembrou até da prova do meu filho, né? Ele estabeleceu uma comunicação clara, uma comunicação super empática, ele entendeu a minha dor, porque ele também já se colocou nessa posição, ele sabe que eu acabei de ter um filho, ou de emagrecer muitos quilos, então por isso a minha pele está flácida. Então, assim, ele me entendeu. Eu acho que a grande diferença aqui é justamente quando você sai dali com esse sentimento de que ele me entendeu, né? E isso tudo gera valor. Valor, lembra, é quando a gente consegue unir tantos os atributos funcionais, o currículo de vocês, a experiência de vocês, mas também os atributos emocionais. Quem é a Roseli? Quem é a Ana Cláudia? Quem é a Tatiana? Como elas se diferem? Quais são os diferenciais delas? Não só como profissional, mas como pessoa humana também. E aí, gente, eu gosto de número, como eu falei para vocês, eu estava aí à frente da inteligência e eu não podia deixar de trazer números para vocês, né? Olha só, emoções, elas impulsionam até 95% das decisões de compra. Esse é um estudo aí da Harvard Business School. 95%, gente, ou seja, 5% é racional, 95% é emocional. Então, olha como essa diferença, esse cuidado no atendimento e em propiciar essa experiência faz toda a diferença. 86% dos consumidores pagariam até 16% a mais por uma experiência excepcional. Olha isso, gente. Duplo dígito, quase 20% a mais, vocês podem estar perdendo aí no bolso de vocês por não estarem oferecendo uma experiência diferente para aquele paciente, estarem focadas apenas em oferecer um atendimento funcional. Eu tenho uma dor, eu resolvo o problema.
Clientes que têm experiências emocionais positivas são 7 vezes mais propensos a experimentar novos produtos ou serviços da empresa. Vocês sabem na pele aí o custo de captação diário desses novos pacientes. E deixa eu contar uma outra coisa para vocês que a gente vai falar já já, mas olha só. Uma fidelização de 5% dos seus pacientes pode gerar até 95% de incremento na receita de vocês. 5% de clientes fidelizados, um aumento na receita de até 95%. Então, olha como é importante essa experiência emocional, porque eles vão estar 7 vezes mais propensos a experimentar novos produtos da clínica ou serviços de vocês, né? Além disso, e eu quero falar bastante sobre isso, clientes que têm experiências positivas, eles são até 4 vezes mais propensos a recomendar a tua empresa, né, o teu consultório para o coleguinha. De novo, eu estou diminuindo o investimento de vocês em captação através de fidelização, boca a boca e recomendação, tudo através de uma experiência diferenciada, quando você atrela os benefícios emocionais aos benefícios funcionais que vocês já têm. Vou contar um case, então, que eu sou apaixonada por ele. Vocês já fizeram uma ressonância magnética? Quem aqui já fez? Me conta. Eu já fiz. Eu já. Como que foi essa experiência? Não muito agradável, porque demora e tem bastante barulho, né? Eu posso Exatamente. traduzir em sons? Por favor. Exatamente, né? Vocês têm filhos? Não. Ninguém tem filho aqui? Eu Sobrinho? tenho. Legal. Então, assim, imagina esse barulho que a Ana Paula acabou de representar aqui super bem para uma criança. Imagina o medo, a ansiedade que essas crianças sentiam ao precisarem entrar dentro dessa máquina e fazer esse exame. O que acontecia? Basicamente, quase 90% dos pacientes, crianças, precisavam ser sedados para fazer esse exame. Imagina a ansiedade dos pais, né? Eu tenho uma filhinha de 5 anos, eu não consigo imaginar uma sedação para fazer um exame desses. Você passar por tudo isso, e se a criança está fazendo uma ressonância magnética, já é um sinal de que algo não vai bem. Então, os pais eu fico arrepiada todas as vezes que eu falo disso. Imagina o medo, a ansiedade, tanto dos pais quanto da criança, para poder fazer esse exame. Então, depois, Adriana, eu queria ouvir de você aí também a tua experiência de como que foi isso, né? Eu vou finalizar o caso aqui, e eu queria que você contasse para a gente quando você precisou fazer esse exame, se você pudesse ter tido isso. Olha só, um designer da GE decidiu, percebendo todo aquele problema, ele falou assim, eu tive uma ideia, eu vou adesivar essa máquina. Gente, olha o que ele fez, ele adesivou uma máquina, o custo disso é pífio, pensando no custo de investimento dessa máquina. Ele adesivou uma máquina pirata. E aí, quando as crianças iam fazer esse exame, o que acontecia? Os médicos, os profissionais do hospital estavam todos fantasiados com roupa pirata. O profissional que ia fazer o exame, ele contava toda uma história que a criança agora ia entrar dentro de um barco pirata e ele ia ter uma série de aventuras. Então, por exemplo, o som horroroso que a Ana Paula descreveu para a gente eram as ondas do mar. Era o barulho, e ele estava ali lutando, porque no final do dia ele ia achar um tesouro escondido, que acontecia tudo aquilo ali no decorrer, né, do exame. Gente, de novo, não mudou nada. A máquina já estava ali, o exame já ia ser feito de qualquer jeito. Foi um adesivo na máquina e um profissional capacitado que usou do lúdico para conversar com essa criança. Vocês querem saber os resultados disso? Basicamente, a gente viu uma diminuição de quase 80% na necessidade de sedação. Um aumento na satisfação dos pais de até 90%. Maior eficiência operacional,
porque agora, sem eu precisar sedar essas crianças e passar pelo choro, por tudo isso, eu conseguia fazer mais exames na máquina. Eu ganhei celeridade. Além disso, como eu não preciso mais fazer sedação, eu diminuí meu custo operacional, não preciso mais sedar. Então, não é só porque ali eles eram bonzinhos, é porque no final do dia, tudo isso estava diminuindo custo para o hospital. E quando você pensa que o que foi feito foi só um adesivo na máquina, olha o quanto isso vira um círculo completamente virtuoso. Eles perceberam que esse aumento na satisfação dos pais gerava mais boca a boca, gerava mais fidelização para aquele hospital. Conta pra gente aí como foi a sua experiência, Adriana, por favor. E como você se sente ouvindo esse caso. Não, é espetacular, né? O que eu falava para minha filha que ela imaginar é que ela ia entrar no foguete, né? Porque era campo fechado. Mas eu acho que o que mais atrapalhou foi a abordagem da médica, infelizmente, porque ela falava que se tivesse queimando, para ela avisar que podia queimar, que ela não se mexesse, porque... Então, a abordagem da médica foi muito ineficiente, colocou muito medo. E aí todo aquele barulho, junto com esse contexto da abordagem, durou quase 1h30. Eu ouvi já vários relatos, assim, de pessoas, quando eu mostro esse case. Você consegue imaginar o quanto seria diferente se tivesse essa preparação, essa máquina lúdica, os profissionais treinados para poderem atuar de forma lúdica também? O que você imagina? O seu sentimento da sua filha fazendo esse exame? É muito mais fácil, né? E muito mais amigável para eles, porque não vai ser o único momento que talvez eles vão precisar dessa tecnologia, né, para fazer um exame. Então, você cria um trauma ali que provavelmente vai ser lembrado na próxima que ela venha precisar. Exatamente, exatamente. Acho que a Camila está com a mão levantada. Eu acho Quer falar, Camila? Acho que ela levantou a mão quando você perguntou quem já fez. Ah, tá bom. Ok. Carol, você me ajuda se tiver mais alguém com a mãozinha? Ajudo. Então São tá bom. 8h53. Tá bom. Quanto tempo eu tenho? 7 minutos. Vou tentar correr. Mas se passar, gente, não tem problema não, fica tranquila, tá? Tá bom, tem bastante coisa aqui que eu queria dividir Posso com ficar você. ouvindo você até 11 horas. Ah, que bom, Tá o sinal muito que bom. tá sendo interessante. Maravilhoso. Então tá bom. Bom, vou pular esse aqui então, porque eu acho que o grande recado que eu queria dar é essa cultura centrada no paciente, em que a tomada de decisão tem teu paciente ali no foco, né? E tudo isso faz, no final do dia, com que você fidelize cada vez mais os seus pacientes. Como eu falei, 5% de fidelização pode aumentar em 95% do teu faturamento. E isso muda toda a concepção de marketing. Por quê? Porque o marketing de massa, o marketing funcional, ele está focado em resolver uma queixa. Nos tratamentos específicos, então a minha clínica aplica botox, aplica preenchimento, você faz a lista ali de tudo que você faz, né? Eu faço ultrassom, etc. Enquanto no outro marketing, o que você está trabalhando? A longevidade da relação. Você quer que aquele profissional conheça o teu portfólio, que ele te recomende, que ele te indique. Ao invés daquela lista e quantidade de pacientes, o que você quer é confiança, credibilidade, segurança. O teu sucesso ele é medido em recomendações, em retornos, em programas de prevenção. A propaganda, ela deixa de ser os serviços do consultório e ela passa a ser a satisfação, as experiências dos seus pacientes. A tua comunicação deixa de ser impessoal, a Carol falou um pouquinho sobre isso, genérica, e ela passa a ser personalizada, porque agora você conhece aquele teu paciente, o histórico dele, as preferências e tudo mais.
No marketing de massa, a tua inovação é sempre funcional, é no curso que você fez, é na máquina, né, que está ali nova, enquanto no marketing de relacionamento, no marketing atual, ela é focada em necessidades não atendidas e em feedbacks dos teus próprios pacientes, que pode ser, gente, por exemplo, você ter uma salinha, eu atendi um profissional, um médico, que o diferencial ali foi quando ele criou uma salinha para que quem fosse no consultório dele pudesse ter uma internet para trabalhar enquanto esperava. É isso, né? Você trabalha muito no feedback. E aí a gente entra também num conceito de jornada. Basicamente, esses profissionais da saúde que eu trabalhei, quando eu perguntava para eles assim, tá, o que você entende, aonde começa a jornada do teu paciente? Eles entendiam que era quando aquele paciente colocava o pé dentro do consultório dele. Ou, para aqueles mais ousados, quando eles tentavam o agendamento. Só que a jornada do paciente, ela tem 7 macroetapas. O que isso significa? Quando aquele paciente está pensando, ele está fazendo ali o reconhecimento da necessidade dele. Vamos imaginar, eu quero emagrecer, né? Eu penso, essa é minha dor, eu quero emagrecer. Eu posso pensar assim, poxa, eu vou procurar um nutricionista, eu vou procurar um nutrólogo, eu posso procurar um endocrinologista, eu posso procurar um personal trainer. Olha o hall de pessoas que eu posso procurar quando eu penso em eu quero emagrecer. Então, quando você está estabelecendo a sua marca, você precisa estar presente desde a etapa 1 da jornada, que é reconhecimento da necessidade. Você precisa estar presente nas suas redes, você precisa estar presente digitalmente, para que quando ele pense, eu quero emagrecer, ele pense em você, né? 2, pesquisa e consideração. Decidir, eu vou querer um nutricionista. Ok. Então, você precisa estar presente quando ele decidir que ele quer ir no nutricionista, você precisa falar sobre os assuntos, você precisa estar no hall de lugares que ele vai pesquisar, né, nas universidades, os currículos, no Instagram, no LinkedIn, em todos os pontos de contato. Então, beleza, decidi e escolhi. E o agendamento? Eu já peguei vários casos em que a secretária falava, não, olha, aqui fico no endereço X, a consulta custa tanto, ponto. Você matava ali. Ela não falava nada sobre os diferenciais daquele atendimento. Ela não falava nada nem dos atributos funcionais. Olha, o fulano aqui é formado, ele tem X anos de experiência, ele personaliza o atendimento, nada. Por fim, né, a etapa 4, que é a consulta em si, e a gente vai falar um pouquinho, se der tempo, sobre segmentação comportamental e perfil de paciente, o tratamento e o acompanhamento, e as 2 últimas macroetapas, que são as mais negligenciadas, que é o pós-tratamento e o compartilhamento de experiência. Quando aquele paciente geralmente sai do consultório, ninguém manda mensagem para ele, ninguém pergunta se ele gostou, ninguém fala com ele, ninguém tem notícia do pós-tratamento, muito menos do compartilhamento da experiência. Se você vai atrás para entender esse pós-tratamento, você pode oferecer o teu portfólio futuro, você já captou aquele paciente, então você pode oferecer outros produtos do teu portfólio para que ele possa ali de alguma forma, né, também se beneficiar. Você pode utilizar do compartilhamento da experiência dele para gerar recomendações da própria rede dele, mas também te ajudar na tua própria captação. Então, pensar nessa jornada de macroetapas e como você pode se diferenciar, não só através dos benefícios funcionais, que era o exemplo do copo, mas principalmente dos emocionais. Você é a sua marca. Lembra do estampa lá do copo Stanley? É isso que vai fazer a diferença quando se pensa em jornada do paciente, tá? E aí, nesse trabalho com profissionais da saúde, eles falam, gente, mas ainda assim, Ana, tá difícil comunicar esse valor do meu trabalho. Eu não sei por onde que eu começo, esse negócio de marca parece ser super legal, mas eu não consigo pensar em como eu posso começar.
Eu não tenho tempo, eu não tenho os recursos, eu me formei em outra coisa, a hora que eu sento para fazer não sai, né? Parece que eu não tenho essa... Quando vocês falam, fica tão claro esse negócio de identidade, de marca, mas para mim ainda é muito complicado. A minha comunicação ela é completamente desalinhada das redes sociais, o meu site não combina com a minha rede social, que não combina com a recepção do meu consultório, que não combina com a experiência que eu ofereço. Então, assim, tá tudo muito complicado. E aí, eu desenhei um pouquinho disso aqui, ó, que eu até vou usar da minha cola, que vocês me desculpam um pouquinho, mas porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês construir o propósito de marca, que é muito do que a Carol falou quando ela estava mostrando aí os cases das grandes marcas. Então, eu sempre falo para eles começar pela motivação pessoal. Por que você escolheu essa profissão? Quando você quis, era lá adolescente, discutindo vocação profissional, por que você escolheu essa profissão? Qual que era o impacto que você queria criar no mundo, na vida dos teus pacientes? Quando você olha para o seu momento atual, no seu consultório, o que te deixa realizado? O que precisa acontecer para você ficar feliz e sair dali e falar, cara, hoje meu dia foi muito positivo, porque eu fiz isso, né? Se você pudesse transformar a experiência de saúde em uma única mensagem, qual que ela seria? Na sequência, vamos aqui para a etapa 2, vamos pensar no teu consultório ali, qual que é o diferencial dele? O que os teus pacientes mais elogiam no teu atendimento? Quais aspectos do teu consultório refletem os valores que você defende? O que você faz de diferente de outros profissionais ou clínicas? Aqui, gente, é um dos aspectos mais importantes. Eu sempre falo, pergunta para os teus pacientes. Pergunta para eles de verdade. O que você acha que eu faço de diferente versus o que você conhece? Pergunta para a tua secretária, para a tua equipe, o que elas veem de diferente no teu atendimento versus o que existe por aí. Né? Como que é a história comum dos teus pacientes? Como que você quer que eles se sintam a hora que eles fecharem a porta e saírem do teu consultório, da tua clínica? Qual é o sentimento que você quer gerar neles? O que você quer que eles pensem de você, do teu trabalho? E aí, tem uma formulinha para a gente poder testar e estruturar o propósito. Eu gosto dessa formulinha, que é basicamente o seguinte: eu existo para, aqui nós temos o impacto principal, porque eu acredito que, então, a sua razão pessoal, a sua visão de mundo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui é dos meus clientes lá, um dentista. A gente criou isso aqui junto. Eu existo para promover a saúde e cuidado por meio de sorrisos, porque eu acredito que a confiança e a autoestima nascem de um sorriso bem cuidado. Então, eu não estou falando absolutamente nada de saúde bucal aqui, eu estou falando de sorriso e de confiança, né? Legal. Então, vamos testar esse propósito? Ele é claro? Vamos perguntar para os pacientes o que eles entendem com esse propósito? Perguntar para a tua equipe, ele é inspirador? Ele motiva? Pergunta para os teus pares, ele motiva? Ele é coerente? Ele está alinhado com a forma como o consultório funciona, como ele interage? Ele é verdadeiro? Ele reflete os valores, a prática? Ou ele está vendendo sonho? Né? Eu falo que está cheio de coach picareta por aí. Então, ele está vendendo sonho? Ou ele é real, ele é genuíno, ele é autêntico? E aí, por fim, tenta diminuir isso. Então, disso aqui, eu existo para promover a saúde e cuidado por meio de sorrisos, porque eu acredito que a confiança e a autoestima nascem de um sorriso bem cuidado. A gente pode gerar isso aqui. Confiança começa com um sorriso bem cuidado. Ó, ficou simples. Confiança começa com um sorriso bem cuidado. E aí, eu gosto muito também de uma coisa chamada segmentação comportamental. O que é isso? Aqui nós temos duas pessoas absolutamente, demograficamente iguais. Ambas moram nos Estados Unidos, na Flórida, nascidos em 1946, casados, os dois, com uma mulher 20 anos mais jovem. São empresários, o hobby deles é o golfe, são famosos globalmente. Gente, vocês acham de verdade que essas duas pessoas são iguais?
de verdade, que elas pensam iguais, que elas tomam decisões iguais, que as motivações são iguais? De jeito nenhum. Então, apesar deles terem 1 milhão de coincidências demográficas, geográficas, até do hobby, eu tenho certeza que a gente não vai falar que as motivações, os hábitos de saúde, a tomada de decisão dessas duas pessoas é igual, né? A mesma coisa aqui embaixo. Então, eu vou tentar dar uma acelerada, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa entender o que motiva, emociona e inspira cada pessoa. Não vai dar tempo de passar com vocês, isso eu já sabia, mas nesse meu trabalho com a saúde, eu mapeei 6 tipos de pacientes. E o que é legal dividir com vocês? Basicamente, você tem pacientes que são mais preventivos e pacientes que são mais reativos. Pacientes que são movidos, que tomam decisão buscando razão, e pacientes que tomam decisão buscando emoção. O que isso significa? Que para você atrair e fidelizar esses pacientes, você vai precisar atendê-los de uma forma diferenciada. Pensando nas 7 etapas daquela macrojornada, não dá para você fazer a mesma coisa para atrair pacientes que pensam completamente diferentes. Enquanto esse aqui, ele está pensando num consultório moderno, soluções de vanguarda, a última tecnologia, a gente tem essa daqui, que o que ela quer é um atendimento humanizado, empatia, acolhimento. Enquanto para esse aqui, teu consultório precisa mostrar essa tecnologia, a máquina, os cursos, né, todos esses diferenciais, aqui o que vai ser diferencial para ela, de repente, vai ser se eu oferecer, ter ali um bolinho gostoso, ou algo que vai fazer com que ela se sinta em casa, né? Eu tenho alguns outros perfis, por exemplo, essa entusiasta digital, que ela quer a solução da moda. A Carol mostrou um exemplo, que a profissional, ela só se colocava mostrando exatamente boca, mostrando olhos, mostrando tudo que era da modinha. Então, se o seu posicionamento é esse tipo de paciente, você precisa mostrar antes e depois, o tempo todo, você precisa ir para o digital, você precisa ter um consultório instagramável de alguma forma, né? Então, o que vai atrair, fidelizar o teu paciente, e é como você precisa trabalhar toda a tua jornada, as 7 macroetapas, também é o perfil de paciente que você quer atender, aquele perfil de paciente que você vai se identificar. Por quê? Porque você vai precisar também se comunicar com esse tipo de paciente de uma forma muito diferenciada. Eu sempre falo que é importante a gente pensar nesse tipo de paciente como um ICP, Ideal Customer Profile. Então, é o teu perfil de paciente ideal. Você precisa desenhar, você precisa pensar nele, porque se você pensar nesse paciente, vai ficar muito mais fácil você desenhar o teu propósito, você trabalhar a jornada, você pensar em experiências para aquele paciente e você se posicionar nas suas redes digitais. Por quê? Porque tudo isso precisa estar muito coeso. As tuas redes sociais, o teu site, o teu Google Meu Negócio, né? Agora tem até o AI. Então, muitos pacientes já estão procurando profissionais digitando no ChatGPT, digitando no Gemini, digitando em todos esses locais. Então, você precisa estar preparado também para aparecer quando ele digitar que ele está em busca desse profissional. E tudo isso também precisa estar muito alinhado com a recepção, com o teu consultório. Por quê? Porque no final do dia, o teu estilo visual, a tua identidade visual do teu consultório, ela precisa refletir os teus valores, o teu propósito, a tua personalidade de marca. Antes de você abrir a boca, é ali que vai ter uma comunicação imediata de como os pacientes vão perceber o teu trabalho, e aquilo que você entrega como diferencial, e por consequência, por que vale a pena pagar mais caro por isso. Então, rapidamente, o que eu quero dizer? Você lembra lá do meu exemplo? Confiança começa com um sorriso bem cuidado? Se o meu paciente fosse esse perfil muito mais destemido, eu poderia falar assim: tecnologia de ponta para transformar o seu sorriso.
Descubra nossos tratamentos inovadores e experimente o futuro da odontologia. Mas se o teu paciente fosse alguém, de repente, uma pessoa mais digital, o que você poderia falar? Sorrir nunca foi tão necessário. Conheça os tratamentos que estão em alta e transforme o seu sorriso e sua confiança com as últimas tendências. Olha aqui como aqui eu já estou falando de tendências, eu já estou falando da modinha e etc. Se eu tenho um paciente que ele tem um estilo mais prático, cuidado com o seu sorriso de forma rápida e eficiente. Aqui valorizamos o seu tempo e garantimos resultados. Gente, é a mesma confiança, começa com um sorriso bem cuidado, mas aqui adaptada no tom de voz do teu cliente ideal e a forma do teu cliente, que é aquele que você quer atrair. Isso vai falar muito sobre o teu posicionamento, né? E também vai falar o teu consultório. Então, se o teu consultório o teu paciente ideal, você quer alguém mais tecnológico, você precisa trabalhar com cores frias, móveis de design, cafés exclusivos, teu consultório precisa transmitir essa imagem mais moderna. Diferentemente, se o teu perfil, ele é muito mais tradicional, que você já está falando de cores neutras, vai trabalhar com coisas mais clássicas, móveis em madeira, né? Então, para cada um desses pacientes, você vai precisar adequar tanto a tua linguagem digital quanto a não digital. Então, checa todos os teus materiais, teu consultório, teus materiais de comunicação físico, a tua comunicação digital, tá usando as mesmas peças, a mesma paleta, o teu logo tá visível, as tuas fontes estão consistentes, a imagem, as fotos transmitem o tom emocional que você quer para a tua marca. Então, tudo isso, lembra, se a gente enxerga hoje o laranja do Itaú, não precisa ter mais nada, a gente já sabe que é Itaú. Eu não preciso ter um escrito, eu já sei que é Itaú. Isso foi construção de marca, né? Inclusive, gente, por exemplo, eu tinha lá um cirurgião plástico que eu atendia e que no consultório dele ficava lá ligado uma televisão que ficava passando coisas sobre viagens o tempo todo. O que a gente começou a perceber nesse estudo que a gente fez? O paciente que estava ali em uma cirurgia plástica é um negócio caro. Ele percebia que ele estava concorrendo com a viagem para o exterior, a viagem de final de ano. Então, muitas vezes, ele deixava de gastar com aquele cirurgião plástico, porque o próprio cirurgião plástico, no consultório dele, ele lembrou da viagem. E no final do dia, o bolso ali está concorrendo pelo mesmo esforço. Então, gente, televisão passando viagem num consultório de cirurgia plástica, jamais. Você está dividindo ali aquele investimento que da Atena não, Carol, pelo amor de Deus. Lembra dos atributos emocionais, da imagem que você quer passar como profissional, né? Então, assim, para a gente finalizar, gente, queria muito que vocês refletissem sobre isso. A tua comunicação, ela está criando conexões reais ou ela está soando genérica? Você está personalizando a experiência, oferecendo o mesmo para todo mundo? O que você está fazendo? Que ações práticas que você já fez ou pode fazer para inovar de forma simples? Não é uma forma que vá te exigir um budget infinito, mas para que eles retornem e recomendem, né? O que vocês gostariam que seus pacientes dissessem sobre o seu consultório? Como que está estruturada a tua jornada? Você está pensando em todos esses touch points? E aí, pessoal, eu falei para vocês, eu gosto de número. Não tenham medo de medir tudo isso, conversem com teus pacientes. Peçam para eles, lembram, todo mundo esquece do pós-tratamento, do finalzinho ali da jornada, que é a recomendação. O que eles acharam? Como é que foi essa jornada como um todo? Eu atendi pessoas que não estavam satisfeitas, né, com o resultado final daquele procedimento, mas que voltavam no médico porque eles viram como diferencial a preocupação genuína do médico em fazer o melhor que ele podia fazer. Então, assim, o tratamento não tinha ficado tão bom, não tinha atendido as expectativas, mas eles voltavam e recomendavam em função do atributo emocional. Meçam taxa de retorno, meçam recomendação, peçam avaliações. É isso que vai fazer a diferença no dia a dia e vai fazer a diferença para que vocês continuem testando e melhorando com os próprios aprendizados de vocês.
eu queria deixar aqui para vocês meu e-mail, meu telefone, e fiquem aí super à vontade, caso vocês queiram me perguntar alguma coisa, tá bom? Obrigada, passei aí 10 minutinhos, Carol. Joia. Ô, gente, eu acho que a Paulinha aqui vai bater um martelo para a gente finalizar. Eu posso só pedir para vocês não saírem, não, que eu queria fazer um pedido para vocês. Eu coloquei aqui nas mensagens o meu e-mail para vocês me mandarem o Brand Touch, se vocês quiserem que eu avalie, né? Eu também estou precisando de falar com 10 pessoas para pesquisa mesmo, para conversar um pouco sobre isso que a gente falou de motivação humana e tudo. Normalmente é uma conversa de 1 hora, uma entrevista e tudo, e a gente oferece um desconto de presente nos próximos cursos aqui da EDERRA. Então, quem tiver interesse, se puder ou deixar um nome aqui na caixinha de comentários, é um papo de 1 hora gostoso, assim, só uma conversa comigo mesmo, para eu entender um pouco os porquês de vocês, com mais profundidade, ou então pode me mandar também por e-mail o telefone de vocês, que eu mesma procuro e a gente se agenda. Então, seria muito legal mesmo, é uma oportunidade de conhecer melhor vocês, tá? No mais, então, dito isso, né, tá aí meu e-mail, acho que todo mundo já tem acesso. Ótimo, Val, vou adorar falar com você. Se puder me mandar no e-mail ou deixar seu e-mail aqui, eu vou te procurar. Eu preciso de 10 pessoas, gente, para poder falar, então eu vou agradecer muito. E eu quero agradecer muito a presença de vocês, eu e a Ana Paula aqui, a Escaciotti, não a Renault, né, que também falou, é claro, a gente vem, né, desse passado de marketing, mas falar com vocês é sempre um prazer, e uma honra, né, ter esse tempo dessa 1h40, 1h50 que vocês nos deram nos escutando, então é realmente uma honra, espero que a gente tenha agregado, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Fico super à disposição. Fiquem à vontade para me mandar e-mail, para me chamar aqui no WhatsApp, tá bem? Vou adorar ajudar vocês. Bom, pessoal, agradeço imensamente aí a Carol, a Ana Paula, nessa noite de quarta-feira aí, tão enriquecedora, né? Aí eu acho que tá todo mundo já aqui assim, ó, vai dormir. Não sei se vai conseguir dormir, né? Que já vai começar a pensar amanhã o que eu vou fazer de posicionamento. Eu não vou mudar aquele tapete. Não, acabou. Aquele tapete eu vou mudar. Naquele não vai mais ser daquele jeito. Justamente. Então, a gente já imagina que tem muita gente ali que já está pensando no que vai mudar amanhã. Deixa eu só pegar aqui quem levantou a mão. A Fran levantou a mão? Fran, pode falar. Acho que foi sem querer. Acho que o barulhinho foi de quem mandou mensagem aqui para as minhas entrevistas. E aí, Carol, já tem? Já completou a meta do dia. Gente, muito prazer mesmo, viu? Adorei falar com vocês. Obrigada, e obrigada, Ana Paula, também, Escaciotti, por ter cedido tanto conhecimento para a gente, viu? Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Boa noite.